Sexta-feira 13. Seria mesmo um dia de maldição? Muitos consideram a data como amaldiçoada. Seja verdade ou não, o fato é que muitas tragédias ocorreram justamente em uma Sexta-feira 13. Vamos conhecer alguns acontecimentos para que você possa tirar suas próprias conclusões. Um incêndio florestal na Austrália, ocorrido em 1939, devastou uma extensão territorial de 20 mil quilômetros, deixando 700 casas incendiadas, matando 71 pessoas. Isso numa Sexta-feira 13 do mês de janeiro. Em 1940, houve um ataque ao Palácio de Buckingham. Na ocasião, o exército alemão lançou 5 bombas no castelo e outros prédios acabaram também danificados. Tudo isso na Sexta-feira 13. O mês era setembro. E foi em uma Sexta-feira 13 do mês de novembro que, em 1970, um ciclone devastou Bangladesh, vitimando cerca de 500 mil pessoas, entre mortos e desaparecidos. A queda de um avião nos Andes também aconteceu em uma Sexta-feira 13. Neste caso, em outubro de 1972. Dentro da aeronave estava o time de rugby da equipe uruguaia. Ao todo, 29 pessoas acabaram perdendo a vida. São várias as tragédias ocorridas na data, considerada por muitos amaldiçoada. Uma crença surgiu há séculos. Alguns associam o motivo da possível maldição à sexta-feira da qual o Senhor Jesus foi crucificado. Existe quem relacione a data ao azar, por conta do número de pessoas presentes na última ceia. Jesus mais 12 discípulos. No caso, Judas é atrelado ao 13º integrante, aquele que seria o traidor. A teoria milenar ultrapassa gerações. Filmes foram produzidos relacionando mortes trágicas ocorridas pela suposta maldição da Sexta-feira 13. Os mais supersticiosos sequer saem de casa. Existe quem acredite que, principalmente nesta data, deve-se evitar passar por baixo de escadas, quebrar espelhos ou até mesmo cruzar com um gato preto. Praticantes do ocultismo consideram a data como poderosa para a prática de rituais. Seria um dia energicamente positivo para a realização de trabalhos espirituais, o que contradiz a possível maldição atribuída à data por séculos. Mas se de fato esta data carrega tamanha energia maligna, conforme crença reproduzida pela grande maioria, como realmente se proteger da possível carga negativa? Superstição, folclore ou realidade? O que está por trás do dia de Sexta-feira 13? Não são poucas as pessoas que num dia como esse preferem nem sair de casa, não fazem negócios, não tomam decisões, para que não venham sofrer com o seu resultado negativo, com o azar. E você, tem medo da Sexta-feira 13? É uma data que está marcada na sua vida? Algo ruim aconteceu com você ou com familiares numa data como essa? Saiba que a fé é o poder de Deus que anula, que desfaz todas as obras do mal. E a razão pela qual o Senhor Jesus veio ao mundo foi para que as obras do maligno fossem desfeitas. Ele mesmo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o fato é que aí na sua casa, certamente há alguém viciado, ou desempregado, ou depressivo, ou enfermo,
ou que precisa de algum tipo de libertação. Talvez você seja essa pessoa. Então, hoje, sexta-feira, é dia de você buscar essa libertação. Desde já, eu quero deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual. A Central de Atendimentos está à sua disposição através do 48-3216-6162, 48-3216-6162 e também pelo 11-3573-3500. Você pode entrar em contato agora, você que não tem dormido bem à noite, você que sofre com depressão, você que sofre com síndrome do pânico, crises de ansiedade ou tem familiares que estão passando por esse problema. Você que tem que tomar remédios de uso contínuo, ansiolíticos, antidepressivos, soníferos e você está cansado dessa situação. Você que não tem conseguido parar em emprego, você trabalha por um determinado tempo e quando você pensa que finalmente as coisas agora estão se encaminhando para você, você recebe uma notificação de aviso prévio. Talvez não chega nem a completar um ano em cada emprego que você trabalha. E o que dizer da sua saúde? Você tem notado, você tem percebido que as doenças estão aumentando conforme o passar dos anos. Você tinha uma saúde de ferro e de repente você vive indo aos médicos, sempre enfermo. Hospitalizações estão acontecendo com mais frequência na sua família. Isso não é normal. Por isso, hoje é dia de você buscar em quem tem poder para te libertar. Se por acaso alguma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia foi feita contra você, algum ritual, então esse mal vai ser desfeito. O poder do Altíssimo vai se manifestar na sua vida. Eu quero que você acompanhe a história da Amanda, que foi vítima de ritual, foi apresentada, oferecida aos espíritos. Veja o quanto ela sofreu, mas o que ela fez para mudar a sua história. Acompanhe. Eu fui apresentada desde o ventre da minha mãe aos encostos. Então era normal na minha família ter muitos trabalhos de rituais. Porém eu só participava. Mas aos 14 anos eu já fui como convocada a trabalhar com eles, porque eles disseram que eu tinha mediunidade, que eu precisava desenvolver devido àquelas tristezas que eu tinha. Eu já tinha problema já de depressão, eu era uma pessoa muito nervosa. Apesar de adolescente, eu tinha alguns sintomas, algumas coisas na minha vida, problemas no trabalho já, problema na escola. Então, eles disseram que aquela tristeza profunda que eu tinha, aqueles problemas que eu estava passando, era devido a eu ter mediunidade que precisava desenvolver. E assim foi feito. Então, era normal para mim ir fazer vários rituais para várias pessoas, em muitos sentidos, sentido de família, sentido pela vida financeira, casamento, porque eu estava envolvida naquilo, eu acreditava que aquilo era totalmente normal. Então, quando chegava assim, nessa época de fim de ano, os trabalhos eram mais pesados, eram mais concentrados, exigia mais da gente, inclusive financeiramente, porque nós tínhamos que dispor de dinheiro para poder fazer as oferendas, para poder servir aqueles encostos nos rituais que eles mandavam. Então, tinha muito trabalho na praia. Não era simplesmente ir na praia e pular 7 ondas, como muitas pessoas fazem e acham que é até normal. Não, por trás daquilo tinha um ritual, tinha um trabalho que servia a determinado encosto e que ia mudar a vida de alguém. Como, por exemplo, na Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é um dia muito pesado. Então, nós nos uníamos nesses momentos. Por quê? Porque a gente achava que estava ajudando alguém. Então, nós íamos para o cemitério, fazíamos trabalhos incorporados, andávamos descalços, um sacrifício enorme físico. E assim foi indo no decorrer dos anos. Só que eu adquiri vício de bebida. Eu bebia muito, bebia para dormir, porque eu tinha insônia. Eu fumava muito, fumava mais de 20 cigarros por dia, mesmo sendo muito nova. Eu tinha vários problemas de saúde, enxaqueca, relacionamento, não dava certo com ninguém. Então, eu tinha uma vida totalmente tribulada. Não tinha uma vida feliz, tranquila. E tentava mudar isso fazendo outros rituais, porque assim foi ensinado para mim. Olha,
alguém está fazendo um ritual para você, então você tem que fazer algo para que seja desmanchado. Eu me casei, foi rogada uma maldição na minha vida, que com 3 anos de casado, aquele casamento ia ser desmanchado. Tinham feito um trabalho muito forte na minha vida sentimental e que o casamento ia ser desmanchado, e realmente era algo assim sobrenatural, porque eu e o meu marido, nós nos amávamos. Quando estávamos longe, nós tínhamos saudades um do outro, mas quando estávamos perto, era só briga, discussão. E ele, que me tratava muito bem, começou a me tratar muito mal, a se desfazer de mim. Eu chorava muito, o problema da depressão começou a se acentuar. Houve um momento de reflexão. Poxa, tudo que eu estou fazendo para as pessoas está se voltando contra mim. Então, casamento destruído, a vida financeira cheia de dívidas. Eu não conseguia parar em trabalho nenhum, não tinha condições, cada vez mais doente. Então, era só problema em cima de problema. Então, chegou um ponto que eu falei, tudo se virou contra mim. Então, o que eu vou fazer? Então, foi um momento que eu disse, não, eu não quero mais isso, não quero mais servir os encostos. Eu não quero mais ficar me sujeitando a tanto trabalho, a tanta coisa sem resposta. Então, nessa situação toda, eu busquei ajuda em vários lugares. Mas aí um dia, minha cunhada, vendo a minha situação, foi um dia que eu estava muito doente. Eu falei que eu estava com muitas dores no estômago. E ela me convidou para ir na Igreja Universal, que ela já estava frequentando, já estava participando. E ela falou, vamos lá que você vai ver que é tudo diferente, você vai gostar. E assim eu fui. Terminando a reunião, o pastor fez uma oração por mim. E tudo começou a mudar, meus olhos se abriram. A partir daquele dia, eu comecei a dormir. Eu já tive uma nova visão, uma esperança de que tudo poderia mudar. Então, eu comecei a participar das reuniões. E aí, eu comecei a descobrir a verdade, que aqueles rituais que eu estava fazendo só estava, na verdade, prejudicando as pessoas, né? E era uma enganação, os meus olhos se abriram. E aí sim, veio aquele arrependimento, que eu estava fazendo as coisas erradas pelas pessoas. Antes eu achava que aqueles rituais, aqueles trabalhos que eu fazia, de alguma forma eu estava ajudando as pessoas. E os meus olhos se abriram, eu vi que não. Que tudo aquilo que eu estava passando na minha vida também era uma consequência do mal que eu estava trazendo para aquelas pessoas. Eu comecei a ver a verdade dentro da palavra de Deus. Então eu me arrependi, houve um arrependimento, houve uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento. As reuniões, eu vi que eu tinha que me batizar nas águas, porque de fato eu estava arrependida, eu queria morrer para esse mundo, eu queria nascer para Deus, ter uma nova vida. E eu percebi que se eu não fosse batizada com o Espírito Santo, eu não ia conseguir resistir a tudo isso. Eu precisava dessa blindagem, dessa força divina para mudar toda essa situação, para resistir, para poder vencer. Foi quando eu comecei a buscar mais ainda o Espírito Santo e num domingo, pela manhã, realmente eu fui batizada pelo Espírito Santo. Foi um dia maravilhoso, inesquecível, e a partir daquele momento, daquele dia, não houve só a mudança, houve uma transformação de dentro para fora. Tudo mudou. E hoje, com essa transformação de vida, tudo é diferente, né? Eu fui para a igreja, meu marido foi também. Então ele buscou, ele também se libertou, né, daqueles encostos. Meu casamento foi restaurado, nós renovamos os nossos votos, porque antes nós só morávamos juntos, não éramos casados, né? Nossos filhos são abençoados, a nossa vida é totalmente transformada. Nós temos essa blindagem do Espírito Santo. Nós sabemos que nada de mal pode nos acontecer. Nós passamos por lutas, por problemas, como todo mundo. E nós temos a certeza que com a blindagem do Espírito Santo, nós de fato podemos ser muito felizes, assim como nós somos. Azar. Superstição. A única sexta-feira 13 do ano está chegando. A sexta-feira 13 é conhecida como um dia carregado e tenso. Nesse dia, rituais pesados são realizados com o objetivo de destruir vidas e famílias.
O medo desse dia é tão grande que muitos evitam sair de casa. Se é proteção que você procura, saiba que ficar em casa não é a melhor escolha. Chegou a hora de se preparar para participar da maior quebra de maldição do ano e encontrar a luz que irá proteger você e sua família. Sexta-feira, 13 de junho, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você percebe que algo está de errado na sua casa, na sua vida, com você. Os problemas estão só se amontoando. Você não tem tido paz. A vida para você está indo de mal a pior. Isso não é normal. Você precisa tomar uma atitude de fé. Olha só o que diz o texto sagrado que nós separamos para você. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas de repente você diz assim, não, o mal já aconteceu. A praga já chegou na minha casa. Tem gente doente, tem gente viciada, tem gente desempregada. Não há paz entre você e o seu cônjuge. As brigas são constantes. Ninguém consegue ser feliz, ninguém consegue fazer nada de bom, alcançar nenhum resultado positivo aí na sua família. Há desemprego, há miséria, há doenças. Está na hora de você buscar ajuda. Você vai esperar a situação piorar ainda mais? Dê um passo de fé. Hoje você vai passar pelo corredor de fogo e poder, formado pelos 70 iluminados. E quando você passar por este corredor, o poder do Altíssimo vai se manifestar na sua vida, para limpar você de toda a carga negativa. Será a primeira sexta-feira do banho do descarrego. Eu peço a você que traga uma garrafa com água. Sim, uma garrafa com água comum. Nós vamos colocar o elemento sagrado que você vai saber do que se trata aqui na reunião e vamos ensinar você como fazer o banho do descarrego, para que haja um descarrego total e completo na sua vida e toda a negatividade seja arrancada dos seus caminhos, da sua casa, da sua família. Tá certo? Essa dor de cabeça constante, essa insônia, esse mal-estar que você sente todas as vezes que você chega no seu local de trabalho, você começa a passar mal. Só no local de trabalho. Em qualquer outro lugar você está bem. Mas quando você chega onde você trabalha, você fica incomodado, incomodada, você passa mal. Isso não é normal. Isso não é normal. Você precisa agir a fé sobre a palavra de Deus, para que o mal seja desfeito na sua vida. Se você quiser a nossa ajuda, está aqui em Florianópolis ou na Grande Florianópolis, então hoje é o dia de você buscar ajuda. Nós estamos na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor e às 7 da noite teremos a Noite da Batalha Espiritual, na sessão espiritual do descarrego. A entrada, o estacionamento, a creche são gratuitos, você não paga absolutamente nada. Mas você tem que dar um passo de fé. Você tem que sair daí de onde você está. Eu faço com você um desafio. Se você vier aqui participar da reunião e sair daqui sem perceber nenhum sinal de mudança na sua vida, nada de positivo, não precisa voltar mais. Esse é o nosso desafio. E a obra do Altíssimo será feita na sua vida. Vamos a essa matéria que fala sobre o que acontece aqui na Universal nas sextas-feiras e a gente já volta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 86% da população brasileira sofre com algum transtorno emocional. Esse problema pode ser desencadeado por diversos fatores e leva as pessoas a buscarem um refúgio para aliviar o sofrimento. A Karen fazia parte dessa triste estatística e relata como foi a sua dor antes de chegar à sessão do descarrego. Eu tinha depressão, tinha vontade de me matar, tentava várias vezes, já tinha tentado, e odiava todo mundo. Meu fundo de poço foi um relacionamento que eu tinha. Ali eu tentava de tudo, né? A gente nunca dava certo. E aí todas as vezes que a gente brigava, eu tinha vontade de morrer. Achava que eu era inútil. Então eu me mutilava, fazia tudo.
Os problemas dentro de casa são fatores que contribuem para o surgimento dos distúrbios psicológicos. Casais que vivem relacionamentos tóxicos são vítimas potenciais desses traumas. Eu tinha complexo de inferioridade também. Pelo fato da minha mãe, né, no passado, não querer mais filhos, eu soube depois que ela tinha tomado remédio para me abortar. Daí eu achava que ninguém gostava de mim. E aí eu carreguei isso, né, e como eu não tinha... A minha mãe era separada do meu pai, eu não tinha um pai presente. Então eu procurava nas pessoas. E aí eu me envolvi nesse relacionamento e foi meu fundo de poço ali. Eu me envolvi com outras coisas, com drogas, comecei a usar cocaína, maconha. Isso antes de chegar na igreja? Entrei pro mundo da prostituição também e foi meu fundo de poço. Entrei pra Umbanda, fiz tudo de errado. Os transtornos emocionais estão ligados diretamente com a alma da pessoa e o que muitos não sabem é que esse tipo de doença se combate no campo espiritual. Foi o que a Karen fez quando decidiu voltar. Eu tinha ficado 2 anos na igreja, mas era em Manaus, que eu sou de lá. E aí eu vim pra cá, passei 1 ano, né, na prostituição e no fundo do poço. Daí, há 2 meses atrás, eu voltei. Eu pedia para Deus forças para eu voltar, porque era tudo que eu mais queria, né? Então, quando eu tive forças para voltar, eu abandonei tudo e me entreguei, de corpo, alma e espírito. Eu falei, Deus, eu me entreguei para o mundo sem pensar 2 vezes. E eu vou fazer isso para o Senhor também. Como é que tá a sua vida esses 3 meses? Totalmente diferente. Uhum. Totalmente diferente. Me batizei nas águas e depois, né, na busca incessante ali pela minha libertação e pelo Espírito Santo, né, eu recebi, né, no jejum de Daniel, no dia 18 de abril. Esse agora que acabou, Sim, né? senhor. 18 de abril você recebeu o Espírito Sim, Santo na senhor. Sexta-feira Santa? Não, acho que foi 17 ou 16. Não estou lembrada. Foi numa quarta-feira aqui na frente. Então foi 16. Sim. Na última quarta-feira do jejum de Daniel. Sim, senhor. Foi batizada com o Espírito Sim, Santo. senhor. Olha que maravilha, né? Agora eu tenho paz, eu não tenho mais aquele sentimento de rejeição. Eu chego em casa, eu não sinto mais um vazio, a solidão, né? Uhum. Eu não sinto mais, eu sou preenchida em todos os lugares onde eu for, eu sou preenchida. Venha, nesta sexta-feira, participar da limpeza espiritual e alcance a libertação de todos os transtornos emocionais. Sessão do Descarrego, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. E você hoje vai trazer uma garrafa com água para receber o elemento sagrado. Nós vamos consagrar essa garrafinha com o elemento sagrado e você vai fazer o banho do descarrego. Nós vamos explicar para você como é esse banho, como isso acontece na sua casa, para uma limpeza espiritual, para que toda negatividade que esteja presente na sua vida ou em familiares seja arrancada. Nós estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro. Você traz a sua garrafa com água, nós vamos atender antes e depois de todas as reuniões e às 7 da noite, em especial, a noite da batalha espiritual. Primeira de 7 sextas-feiras do banho do descarrego. Acompanhe esse intervalo que fala a respeito, daqui a pouquinho estaremos orando por você. 2 elementos, água e sal, que na Bíblia foram usados para que grandes milagres acontecessem. Com a água transformada em vinho, o sal purificando as águas de Jericó e a cura de um cego de nascença ao lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé. E agora será a sua vez de também buscar, pela fé, a libertação que você tanto precisa. Durante 7 sextas-feiras, traga uma garrafa com água, pois nela será colocado um sal consagrado e será determinada a sua libertação total e completa. A partir desta sexta-feira, 13 de junho, a única sexta-feira 13 do ano, a corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, hoje é o dia de você ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Para isso, dê um passo de fé. Tá certo? Católico,
é bem-vindo, evangélico é bem-vindo, espírita é bem-vindo, tenha religião ou não, as portas estão abertas para todos. Ninguém vai perguntar para você qual é a sua religião. Você é uma alma, você é um ser humano que precisa de ajuda. E Deus está usando esta programação para chegar a você, estendendo a mão para você e dizendo: eu estou pronto para te ajudar. Então segure nessa mão e venha buscar de Deus a sua libertação. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo, nós estamos vivendo essa fé. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Sexta-feira, 13, com a primeira sessão do descarrego, o banho do descarrego que será realizado, a primeira de 7 sextas-feiras. E nesse domingo, dia 15, estaremos vivendo o dia da decisão. Acompanhe agora esse intervalo que fala a respeito e a gente vai voltar para orar por você. Existe um grito de injustiça preso em sua garganta. Minha maior dor é a saúde. Eu faço um exame, não dá nada. E o que é? Eu queria saber o que eu tenho. Depois que fui acometido de um câncer e alguns familiares também me abandonaram. E essa é a minha maior dor, é o abandono. A minha maior dor que eu tenho, é assim, eu tenho uma mágoa com meu pai, entendeu? Assim, a gente desde criança, a minha mãe criou nós, eu e meus irmãos sozinhos, e a minha maior mágoa é com ele. E você? Qual sentença existe em sua vida que exige uma mudança urgente em busca de justiça? Neste domingo, 15 de junho, o dia da decisão para a mudança de vida. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Quando você chegar aqui domingo, você vai receber uma carta como essa. E você vai escrever aqui a sua dor, o seu gemido, o seu sofrimento. E em dado momento da reunião, todos nós vamos apresentar a Deus, ao justo juiz, àquele que tem poder de bater o martelo e cancelar essa sentença de morte que está sobre você. Neste domingo, 7 da manhã, 18 horas e especialmente às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres. Você quer parar de sofrer? A oportunidade chegou até você. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu estendo as mãos para abençoar a vida de todos os telespectadores que nos acompanham agora e ligar com eles a vitória, a libertação, a justiça divina. Tanto hoje, nesta sexta-feira, os que virão para a sessão do descarrego e neste domingo, o dia da decisão, porque uma decisão muda a vida dessa pessoa. E você que está aí do outro lado, liga comigo e diga: assim seja. Amém e graças a Deus. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, tudo depende de uma decisão. Se você decidiu vir, então faça isso e você vai vencer essa situação que você está enfrentando. Mauro Ramos, 1310 do Centro, esperamos por você aqui. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.